falar, porque está em aula, aquelas coisas todas que vocês já sabem. Mas aí, quem puder falar, por favor, colabore, certo? Por favor. Então, deixa eu ver aqui. Estão me ouvindo direitinho? Fala aí para ver se eu estou ouvindo bem vocês. Sim, professora, estou ouvindo. Tudo Estou certinho. ouvindo também, valeu. É porque eu botei um fonezinho aqui agora. Bem, vamos lá, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre o problema de pesquisa e o objetivo. Hipótese, né? Objetivo e objetivos gerais. Porque naquele dia eu fiz uma geral. E agora eu vou para as fases, porque cada coisa que vocês forem fazendo, né? A cada pedaço que vocês forem fazendo, vai corresponder esse passo a passo do projeto agora. Ô, Então, assim, professora, só rapidinho antes da senhora começar. Essa última atividade que a senhora postou agora foi sobre que teve até segunda-feira, foi de citações e essa foi a última, não foi? foi, foi. Aí a senhora já corrigiu, porque eu ainda vou postar Não, eu amanhã. fiquei até de olhar hoje, mas hoje eu me atrapalhei um pouquinho durante o dia, eu ia fazer isso, mas eu me atrapalhei um pouco, mas eu vou dar uma olhada. Mas foi a última que a senhora postou, né? Eu vi que você botou algumas coisas lá na sua de tópico frasal. Eu já dei uma lida, só está faltando comentar, né? Você colocou umas coisinhas lá, recadinhos do coração para mim lá na sua de tópico frasal. Tá Eu já bom. andei Então, você olhando terminou já, a mas essa atividade, daí eu não entendi. olhei, não. Aí, Jéssica, foi muito bom você ter tocado nesse ponto. Gente, eu sei que vocês têm muita coisa para fazer, mas vocês precisam fazer as atividades, tá? Eu não estou me referindo só a você, Jéssica, que eu sei que você está tentando acompanhar, mas eu estou falando em relação a todo mundo, porque se eu não vejo vocês fazendo as atividades, eu não tenho como ajustar, eu não tenho como ajudar muito, entendeu? Então, tentem fazer as atividades. Eu fui olhar e não tinha quase nenhuma, porque às vezes eu digo, não, vou abrir, tem 5, aí eu corrijo 5 de uma vez, mas não está chegando nada, 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 nada. E isso é ruim, e ainda mais agora nessa fase. E eu vou precisar mesmo que o pessoal agora já comece mostrando seu projeto para a gente ir organizando, organizando, porque agora é a parte mesmo bem do objetivo do nosso curso, né? Escrever a pesquisa, escrever a fundamentação teórica. É com base nisso que vocês vão dar continuidade, tá? Então, vamos lá. Eu peguei alguns exemplos. Diga dele. Você pode falar? Só um instante, estou aqui no trabalho, vou só sair aqui do trabalho. Eu não estou ouvindo, não. Deixa eu tirar o fone de ouvido aqui. Vai. Pode falar. Eu estou tendo dificuldade esses dias, tá? Porque justamente no final do período. Então, é época de prova, é época de apresentar trabalho, né? Muita coisa ao mesmo tempo. E aí, realmente tá sendo, assim, é bastante coisa, né? Então, mas assim, eu vou entregar, sabe? Vai, essa atividade, com certeza, eu vou entregar. Só, talvez, né, as outras pessoas também estejam tendo a mesma dificuldade. Para quem é do campus, pelo menos, né? Bem, David, tá certo, tá bem. Eu sei que vocês estão estudando aqui comigo e sei que vocês têm um monte de coisa para fazer. Eu não ignoro isso, não, tá? Eu só preciso que vocês, assim, para a gente poder dar aquela continuidade, aquele retorno, entendeu? Um retorno avaliativo. Ó, isso aqui foi legal, tá muito bom. Não, isso aqui não foi bom, vê isso aqui, fazer comentários, tá entendendo? Ao longo do texto, é importante fazer esse Certo, entendo, feedback. entendo sim, também. Pronto, aí se por Só acaso uma vocês questão. demorarem um pouquinho, aí eu vou ver aí e vou dizer, ó, essa tarefa aqui, eu vou corrigir, mas aí eu também vou começar a colocar uns prazozinhos assim, tipo, ó, essa aqui eu não recebo mais a partir de tal dia, porque aí, até para eu me organizar, porque se chegar tudo de uma vez, eu vou ficar doida, eu não dou conta, não. E Certo, aconteceu isso ok. no semestre passado, começou a chegar um monte de tarefa, eu não dei conta, porque tem aquelas atrasadas. Entendesse, David? E tinha as que eu precisava ver, que era justamente a do projeto. Aí eu não olhei mais, não tive mais como. Mas vamos embora. Vamos aqui. Eu vou trabalhar sem fone de ouvido, porque eu já percebi que eu não escuto, eu não consigo
e o sistema aqui não deixa aumentar mais. Então, é isso, bora lá. Eu vou mostrar aqui coisas que eu coletei dos outros cursos em relação a projeto a primeira fase, para mostrar para vocês, até vocês me ajudarem também a analisar, né? Será que isso aqui ficou legal? Isso aqui que a pessoa fez ficou bom? Não, não ficou. Ficou. Eu acho que ficou bom, professora, mas podia ficar assim. Então, é só para a gente ter uma ideia do que é que a gente precisa fazer quando estiver escrevendo essa fase. Estão visualizando, né? Elaborando a fase 1 do projeto. Aí, aqui foi a primeira, o que eu encontrei, né? Do recorte que a pessoa fez. Então, eu pedi assim, eu sempre vou pedir, olha, diga qual é o tema e o recorte do tema, tá? Então, o tema é o geral, educação e tecnologia, e o recorte, uso de jogos eletrônicos para o aprendizado de lógica de programação. Quando a gente faz o recorte do tema, a gente faz o recorte do geral, a gente também traz, a gente especifica mais ainda quando problematiza. Então, a pessoa escreveu a dificuldade dos alunos do ensino médio, técnico e superior no aprendizado de lógica de programação, que gera frustração, desânimo e, consequentemente, desistência dos cursos de tecnologia, certo? Aí a hipótese, a pessoa colocou, jogos digitais são uma maneira, muitas vezes, ignorada de ajudar os alunos a desenvolver o raciocínio computacional e avançarem nos cursos. Objetivo geral: investigar a literatura através de uma revisão e entender, através de experimentos práticos, depoimentos e estatísticas, se a aplicação dos jogos digitais pode realmente beneficiar o aprendizado de lógica de programação. Aí, veja, eu falei na outra aula, e vou relembrar, que o problema de pesquisa, ele tem que estar, assim, bem ligadinho com a hipótese, bem ligadinho com o objetivo geral, porque isso vai ajudar a pessoa a seguir com o seu trabalho. Ou seja, se eu tenho um bom problema de pesquisa, ainda que a minha pesquisa não peça, que foi o que eu disse a vocês, vai ter pesquisa, um TCC, que é uma revisão de literatura, né? Um artigo científico, tem muita gente que aceita também, não necessariamente vai ter um problema. Porém, eu acho muito importante você ter um. Porque, como eu disse na vez passada, e vou repetir aqui, ele ajuda você a definir melhor o que você quer pesquisar. Então, quando você lança um problema, você traz uma pergunta, você traz uma resposta, e essa resposta ela pode se transformar até em objetivo. Por que não? Você faz a pergunta e depois já se transforma em objetivo. Então, aí, o que é que vocês estão vendo aí? Alguém falou alguma coisa? Eu vi uma zoada. Foi eu, professora. Falou, Porque Adriana. quero é só um comentário mesmo, mas depois, se eu Mas tiver. veja, antes de você comentar, deixa eu dizer uma coisa. O que vocês vão fazer agora é analisar se o que tem aqui está casando, tá? Ok? Porque a pessoa fez o problema, fez a hipótese, fez Entendi. o objetivo geral. Então, vocês vão opinar agora para me dizer se isso aqui está ok, se está tudo legal, se não está, aí eu quero ouvir vocês. Aí, se você quiser já dar sua opinião, quiser ser o primeiro, mande ver. A primeira coisa, como a senhora falou, é que, pelo menos foi o que eu aprendi e o que eu venho ouvindo durante todo o período que eu estou na graduação, é que não existe pesquisa sem problema, sem a solução de um determinado problema. Ela sempre parte de um questionamento. Foi isso que entrou na minha cabeça desde o começo.
Aí agora eu vou passar para a parte da estrutura que a senhora colocou, o que a senhora está perguntando se está tudo encaixadinho, né? Então, o tema central é educação e tecnologia, o recorte. Esse recorte, eu poderia chamar ele de subtema? Não, né? Pode sim, pode. Pronto. Não, é só para ter essa visão mesmo. Pronto. Aí ele Sim. está usando o uso de jogos eletrônicos para a aprendizagem da lógica de programação. Então, para mim, inicialmente, esses dois ele está casando, porque ele está usando a parte de jogos eletrônicos, que é a parte de tecnologia, só que também vai envolver a parte de aprendizagem, que aí já é uma parte da questão de educação. E o problema que ele tem é a dificuldade dos alunos no ensino médio técnico e superior no aprendizado. Então, ele também vai casar os dois temas de cima. A hipótese dele, que aí eu também fiquei um pouco em dúvida, é que ele tá, eu não sei se é uma pergunta ou se é um pensamento dele, que é se os jogos digitais são uma maneira muitas vezes ignorada, muitas vezes ignorada em ajudar os alunos a desenvolverem um raciocínio computacional e avançam os cursos. Eu não sei se ele está fazendo uma pergunta ou se ele está apenas com um pensamento para ele, né? E aí o objetivo geral é que ele botou lá que ele vai investigar a literatura, ele vai investigar a literatura através de uma revisão e entender através de experimentos práticos. Eu acho que o objetivo geral ele só precisaria colocar a parte da investigação, tirar essa parte do entendimento para deixar o entendimento para os objetivos específicos. O que é que a senhora acha? Pelo menos inicialmente foi o que eu percebi. Porque eu ainda não vou querer me pronunciar, eu vou querer Pronto. ouvir vocês. Então, o seu raciocínio sobre esse negócio é que está tudo direitinho, quando chegar aqui no objetivo, você acha que o geral ficou muito grande e que ele podia colocar em específico, não é isso? Sim, Opinião até aqui está tudo certo, quando chega em objetivo é que o negócio precisa melhorar, não é assim? isso. Pronto, então eu quero ver outras pessoas agora, antes de eu falar, tá? Estou esperando. Pode se pronunciar aí. Quem que vai falar? Jéssica? Eu estou lendo ainda, professora. A senhora abaixa um pouquinho, porque está na frente. Ah, sim. Ô, professora, Pois não, pode falar. Pode além falar. do que Leandro falou, tem não sei se isso entra como no que a senhora está querendo que a gente diga se está certo ou errada, mas esses, como é que se chama? Esses pontinhos aí, acho que deveria colocar, né? Não, esses pontinhos aqui, foi mais quando eu trouxe, eu recortei e coloquei Ah, no slide. tudo bem. Entendeu? É só para. Eu não ajustei muito, não tirei os pontinhos, porque o slide, quando a gente copia e cola, né? Porque realmente a pessoa elaborou isso aqui mesmo. Foi esse resultado de um exercício, tá? Entendeu? Professora, Entendi. Aí é para a gente falar sobre. O que é que vocês acham? A ideia que eu estou perguntando é assim: tudo tem que estar batendo, tudo tem que estar coeso. Bom, eu fiz o recorte do tema, beleza, mas o problema, a hipótese e o objetivo geral estão casando? Eles estão bem ligados? Está bem estruturado isso daí ou não? É uma pergunta. ô, professora, eu acho, né, que, assim, que está casando, só que, por exemplo, a hipótese, ela está. Pronto, o problema é a dificuldade, beleza? Sim, O problema é a dificuldade desse aprendizado, e aí isso aí gera. Na verdade, o problema é a desistência dos alunos de tecnologia, é a desistência dos alunos de tecnologias, porque a gente, ele sim, está supondo. Porque, assim, está um pouco confuso, porque aí tem dois problemas. Tanto a evasão desses alunos, como também a dificuldade desses alunos aprenderem. Então, assim, são dois problemas
E pode ser que um desses problemas seja a hipótese. Isso Aham. E aí, pronto. Na hipótese, ele está dizendo que os jogos digitais é uma maneira ignorada, né? É uma forma de método, né? Uma prática que pode ajudar os alunos, mas que é ignorada. Mas, assim, eu, eu não sou muito... Confuso, não tá? É, Confuso também. e, Eu- então, assim, o problema não está muito claro. O problema não está muito claro, porque, para mim, eu lendo, eu estou entendendo que são dois problemas. É a dificuldade do aprendizado dos alunos e também a evasão. Então, se ele quer o quê? Ele quer diminuir a evasão ou ele quer melhorar a qualidade dos ensinos, de ensino desses alunos? E aí para mim, já é o primeiro ponto. E a hipótese é, é como se ele estivesse dizendo que essa é a única metodologia que seria, digamos assim, que acabaria com a dificuldade do ensino e também acabaria com a evasão. Então, eu sei que isso é uma hipótese, mas por que não testar outros métodos também? Ele já foi muito direto, assim, essa é a minha opinião. Veja, primeira coisa, primeira questão aqui que a gente precisa parar, já que você colocou, é o problema sempre é evidenciado através de uma pergunta. Ele não pergunta, ele afirma. Ele já está afirmando que essa dificuldade dos alunos com essa disciplina gera frustração, desânimo e desistência. Mas aí vem a questão assim, ele quer colocar que os jogos digitais é uma forma de resolver isso. Mas aí o que é como você disse, olha, será que não dava para perguntar assim, será que os jogos digitais são uma ferramenta que ajuda a desenvolver o raciocínio computacional na disciplina lógica de programação, né? Será que os jogos digitais potencializam, ajudam os alunos a desenvolver esse raciocínio e assim avançar no curso? Vocês estão entendendo? Então, o problema aqui é o problema mesmo. Porque não está claro, ele está afirmando praticamente, quando ela diz, olha, eu não estou entendendo, porque ele afirmou já aí que o aluno tem uma dificuldade. E lá em cima, o recorte do tema é o uso de jogos eletrônicos. Mas se você ver, ele já traz no problema uma coisa que. Isso aqui talvez funcionasse como o próximo pedaço, que é a justificativa. Por que, que o projeto é importante? Né? Para mostrar que as dificuldades dos alunos podem ser sanadas, tal, porque isso gera. Então, explicar tudinho que existe uma grande possibilidade de desistência dos alunos, porque não conseguem aprender lógica da programação, por N questões, por isso, por aquilo, comprovar através de estatísticas e tal, como é que isso acontece. Ok? Então, o problema aqui, é isso que eu falo, eu trouxe isso aqui para a gente analisar, para a gente evitar nos trabalhos da gente. Porque muitas vezes é isso, a gente pensa que ao colocar problema, a gente realmente está problematizando. Porque, como foi colocado aqui já hoje, toda pesquisa ela nasce de uma pergunta. Então, é uma pergunta que você vai checar se ela tem resposta ou não. E como é que eu cheguei na resposta? E se é que eu vou conseguir responder? Até porque o fenômeno ele está sempre em movimento acontecendo. Né? A coisa nunca é do mesmo jeito, porque as coisas sempre mudam de lugar, a natureza muda, né? Os fenômenos sociais acontecem, uma coisa está relacionada à outra, coisas que não aconteceram há não sei quantos anos hoje acontecem. Então, coisas que que aconteceram, que está acontecendo agora, há 10 anos nem se pensava. Então, tudo isso, né, é importante a gente pensar nessa questão da pesquisa, porque nós precisamos realmente elaborar uma boa pergunta.
Não é só uma pergunta com interrogação, não. É uma boa pergunta, porque ela vai conduzir toda a nossa pesquisa. Essa parte ela é muito importante. Então, eu conversei com a pessoa, eu disse, olha, você vai ter que definir aqui, entendeu? Então, você pode colocar, será que os alunos de lógica da programação têm dificuldade de compreender, tarará. Será que os jogos digitais seriam uma ferramenta boa para desenvolver o raciocínio computacional? Aí sim, aí vem a hipótese, né? Ok? Os jogos são uma maneira, muitas vezes ignorada, ok? Dá para botar uma vírgula aí, muitas vezes ignorada, de ajudar os alunos a desenvolver o raciocínio computacional e avançarem nos cursos de tecnologia. Então, essa seria uma hipótese que casaria, mas o problema, a problematização, ela não está clara. E é isso que atrapalha. Se você for observar, o objetivo geral ficou prejudicado. Mesmo que Leandro diga, olha, professora, o geral está muito grande, dá para dividir, eu concordo. Concordo com você, Leandro. Tem que dividir. Agora, ele não está bem elaborado também, não. Ok? Entendi, professor. Entendi. Entendeu? Pode falar, se alguém mais quiser falar aí, pode falar. Não tá bom, esse objetivo geral ele não tá bom, mas o problema começou lá no problema. O problema não ficou bom, aí a hipótese também não tá boa, pode melhorar. Vocês entenderam? Eu vou colocar outro, e aí eu quero que vocês agora, já diante desse, vocês possam se colocar, tá? Professora, o microfone está mudo. Acho que eu apertei tanto aqui, eu vou fechar a câmera para não ficar lento. Deixa eu baixar aqui. Vou ver se tem uma maneira de apresentar sem. Eu boto assim, ele não mostra. Ju, ô Ju, Ju, acho que ela bem tá. Olha, Ju, o que eu faço para partilhar e ao mesmo tempo eu veja o pessoal aqui e eles também não vejam a tela na frente deles? Como é que eu faço esse milagre? Porque eu tenho, aparece aqui ecrã inteiro, janela, separador. Pronto, eu quero que fique assim, desse jeito.
Quando eu começar a apresentar. Hum, entendi. Vou fazer agora, vou ver se vai dar certo. O gerenciamento. Professora, eu acho que Juliana está com o microfone aberto, aí está dando um eco aqui para a gente, não está ouvindo Eu direito. estava ouvindo isso, acho que ela esqueceu. Agora, pronto, veja. A gente está com o recorte do tema aqui. O tema é educação ambiental. Dentro desse tema, houve um recorte, que aí a pessoa recortou gerenciamento sustentável dos resíduos sólidos, conscientização e implementação da coleta seletiva no IFPE Campus Igaraçu. Ok? Então, a pessoa já recortou. O problema, aí botou ausência de conscientização ambiental e coleta seletiva de resíduos sólidos no IFPE Campus Igaraçu. Pergunto, problema. Esse problema realmente é um problema? Professora, de novo aquela questão, ela está fazendo a afirmação, mas ela não está fazendo a pergunta. Exatamente. Exatamente. Eita, Professora, mas às vezes a pergunta, ela eu não, acho que não tu pode mexeu. ficar implícita, não. Não. Veja, tem, Jéssica, não dá, porque ou ela fica, ou é melhor não ter. Olha, não. Você entendeu? É melhor já entrar no objetivo. Por quê? Ju, tu mexeu em alguma coisa aí. Ju? Não, é porque eu queria mostrar a questão, né, de que a pessoa, quando está falando sobre o problema, na verdade, ela está fazendo duas afirmações. Ela está dizendo que não existe conscientização, há uma ausência de conscientização ali, e há também, além da ausência de conscientização sobre a questão, não há gerenciamento dos resíduos sólidos. Ela está afirmando duas coisas. Então, isso é importante. A ausência e coleta seletiva não tem. Então, já começa por aí, Jéssica. Não tem nada implícito aqui. Aí depois aí vai para a hipótese. Com a conscientização e a implantação da coleta seletiva de resíduos sólidos no. Eita. De resíduos sólidos como é? No IFPE Campos Igaraçu, aumenta o cuidado com o meio ambiente e fortalece a rede de combate aos danos causados pela falta de educação. A hipótese, eu posso até dizer que a hipótese está. Dá para ir, está mais para. Está quase parecendo um objetivo. Ficou confuso. Diga, David. Uma pergunta assim. Problema ou a hipótese que deve vir como uma pergunta? O problema. Ver se faz sentido que seja a hipótese. É o problema. E a hipótese tem que responder a ele. Se ele tiver mal elaborado, você se perde na pesquisa. Aí veja, objetivo geral, conscientização e implantação. Já tem um problema aqui até de escrita. Porque quando você vai colocar objetivo geral, os verbos têm que estar no infinitivo. Uhum. Vocês estão entendendo? Então, aqui, tá, assim, são coisas que não devem acontecer no projeto da gente. A gente tem que ter cuidado com isso. Primeiro, formular um bom problema de pesquisa. Segundo, tentar responder ainda de forma, como é que eu diria, embrionária, vamos colocar assim, de forma inicial, a hipótese, que pode ser elaborada melhor depois que você tiver mais contato com a sua pesquisa e você dá uma organizada. Mas a pergunta não existe aqui. Aqui é praticamente uma afirmação. Mais uma vez, é o mesmo problema do projeto anterior, que a pessoa falou ausência de conscientização e coleta seletiva. Está dizendo que existe a ausência dessas duas coisas. Então, o problema tinha que ser, talvez assim, será que a conscientização ambiental acerca da coleta seletiva de resíduos pode melhorar ou aumentar o cuidado com o meio ambiente?
ou pode fortalecer a rede de combate aos danos causados ao meio ambiente? Vocês estão entendendo? Então, aí sim, aí a pessoa vai responder com a conscientização e a implantação de coleta seletiva, né? O cuidado com o meio ambiente pode aumentar, pode haver um fortalecimento na rede de combate, porque durante a pesquisa toda, o que vai ter que ser feito é provar isso daí. Nós não estamos num texto argumentativo? Então, o meu trabalho é provar por A mais B isso daí que eu estou querendo apresentar. E aí, quando se trata de objetivo, bom, o específico a pessoa colocou, né? Agora vamos voltar um pouquinho, já que o assunto aqui é objetivos específicos, vamos voltar aqui um pouquinho para a gente poder entender que eu tinha falado na aula passada que o objetivo geral ele é completo, né? E o específico é como se fossem os passos do geral. Então, no geral, tem assim: conscientizar, ok? E implantar a coleta seletiva de resíduos sólidos no IFPE Campos de Igaraçu para, ok? Que não está aqui completo. E agora vem os passos. Como é que vai ser feito isso? Promover campanhas, realizar palestras, construir relacionamento com a cooperativa de catadores do município, implementar a coleta seletiva no campus. Então, isso são pequenos objetivos dentro do geral. Vocês estão entendendo? Então, se não for assim, o projeto se perde. E isso vai prejudicar tudo, metodologia, vai dar errado. Por isso que essa parte é tão importante. Inclusive, vai dar errado também a fundamentação teórica. Porque se você tem um objetivo, a fundamentação teórica tem que fundamentar o seu objetivo. Se você tem um bom objetivo, a sua justificativa ela vai ser boa, porque você tem muita clareza do que você quer e por que seu trabalho de pesquisa é relevante, é importante. Porque justificativa é para isso. Vou passar. Ju, passo o próximo. Agora eu não vou falar mais nada, não. Agora eu vou ficar aqui só relax. Pronto. Agora eu quero ver vocês aí. Alguém pode ler, por favor? Eu posso. Lê aí, por favor. Tema: letramento digital para pessoas 50 a mais. Recorte do tema: a importância de reforçar o letramento digital para pessoas 50 a mais com a chegada da inteligência artificial. Problema: quais os desafios enfrentados por pessoas 50 a mais no processo de letramento digital frente ao avanço da inteligência artificial e acrescente-lhes informação e golpes virtuais. O reforço do letramento digital contribui para que pessoas 50 mais estejam mais preparadas para lidar com os desafios trazidos pela inteligência artificial, como a desinformação e os golpes virtuais. A ausência de espaços acessíveis e apropriados para a inclusão digital dificulta o acesso de pessoas 50 a mais a conhecimento sobre a inteligência artificial, aumentando a sua exposição à desinformação e a golpes. Objetivos gerais: investigar como o letramento digital pode contribuir para a autonomia e segurança de pessoas com 50 anos ou mais diante dos desafios impostos pela inteligência artificial, com foco na prevenção da desinformação e de golpes virtuais. Agora que você já leu, David, obrigada. E todo mundo aí está acompanhando. Agora não tem mais nada na frente. Tirei, graças a Deus. Agora eu quero ver vocês aí. O problema, veja, a pessoa colocou duas hipóteses. Complicado, viu? Porque a gente não sabe o que é que a pessoa vai escolher. Só pode ter uma hipótese. Primeira coisa. Ok? E aí, já que a gente tem duas, né? O privilégio está grande. Agora, a pergunta está direitinha,
Agora eu quero ver Eu você. gostei da pergunta. Eu acho Gostou? que agora faz sentido, né? Sim. Esse ficou um pouco grande, mas Eu gostei também. Eita, desculpa ter atrapalhado. Pode falar. Fala aí, Jéssica. não, foi isso. Eu acho que agora tem, né, de fato, uma pergunta no problema. Sim. Ele fala, ele já dá ali a cara de qual realmente é o problema, porque no recorte do tema ele só fala da importância de reforçar, né? E aí ele fala de qual é o problema de não ter o letramento digital para as pessoas 50 mais. Eu acho que fica uma casada aí entre o tema, o recorte do tema, o problema. Agora, a hipótese tem duas aí, então tem que decidir para poder dizer quais são os objetivos, né? Para a gente seguir. Já que você falou que tem duas, qual você acha que está mais apropriada? Veja, tem que estar batendo com a pergunta. Tem duas. Nenhuma das duas está apropriada, uma delas está mais apropriada, o que é que você acha? Eu acho que a primeira está melhor. Eu acho, né? Pode falar, Leandro. Eu gostei também da primeira, porque ela já vai estar em cima do foco do letramento digital que ele traz aqui em cima como é o nome? No problema de pesquisa. Então, Porque ele eu não traz achei. lá no tema também, Pronto, entendeu? só voltando aí, eu acho que as duas hipóteses tá boa. É, eu ia É dizer a mesma isso, coisa. Leandro, porque a Eu ia dizer a mesma hipótese coisa. 1, ele está seguindo ali com a importância, né, de reforçar esse letramento digital, e na segunda hipótese, ele está dizendo que São os a ausência espaços. desses espaços é que digamos assim, o problema de ter tantos golpes, né, enfim, mais ou menos É, isso. Se a gente parar para analisar, vamos analisar as duas hipóteses. Atrapalhando o tempo. Não comer muito. Desculpa, David. Não comer muito o tempo da aula. Se a gente analisar as duas hipóteses, né? Por um lado, a gente sabe que o letramento digital ele vai contribuir para que as pessoas ela tenham uma facilidade no aprendizado a utilizar as novas tecnologias, celulares, bancos e tudo mais. Por outro, a gente não tem tantos espaços assim acessíveis em que a gente consiga trabalhar isso com os idosos. Eu estou dizendo isso por uma perspectiva que minha esposa, ela estuda na Rural, ela trabalha com um projeto que tem lá na Rural. Como é o nome do projeto? Não? Universidade Aberta à Pessoa Idosa. E lá eles têm algumas disciplinas voltadas a isso. Mas você não vê isso aberto para o geral, entendeu? Mas, Eu queria dar em uma relação ao palavra para tema, Eu vocês. mudei de opinião. Para pegaria mim, a o hipótese 2 é a melhor. então, É a melhor. eu posso falar? Pode, David, fale. Então, a pergunta: quais os desafios enfrentados? E aí, a primeira parte, né, a primeira parte da hipótese, ela fala, ela só vai dar, ela vai repetir um problema, mais ou menos, e dizendo que é necessário que isso seja resolvido. O reforço do letramento digital, tal, 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 contribui para que as pessoas estejam preparadas para lidar com os desafios trazidos pela inteligência artificial. Né? Ainda não falou. E aí, na segunda parte, fala, a ausência desses espaços e espaços acessíveis e apropriados, ó, já trouxe um problema. Já trouxe uma parte aí, esse problema, o que é que contribui para isso? A ausência de espaços acessíveis e apropriados para a inclusão digital dificulta o acesso para essas pessoas a ter conhecimento, aumentando a exposição à desinformação e golpes. Então, acho que a segunda está mais apropriada. Eu também concordo. Depois vendo assim, realmente, a segunda está melhor. E também porque eu acho que a hipótese, ele está respondendo justamente ali a pergunta, que são quais os desafios enfrentados por pessoas 50 a mais. Aí já está dizendo, na hipótese, a ausência de espaços acessíveis. Então, parece que ali, na segunda hipótese, ele está meio que respondendo o problema que são os desafios enfrentados por essas pessoas, né? Eu vou discordar de todos três. Veja, vou explicar. Eu acho que a hipótese dá para fundir.
uma na outra, mas quando ele pergunta assim, quais os desafios enfrentados por pessoas no processo de letramento digital, frente ao avanço, ele só vai falar dos desafios. Mas se você observar, ele vai falar no reforço. Que a pessoa tem dificuldade no letramento digital, isso é com certeza. Vocês estão entendendo? Não. Por isso que a de baixo respondia tão direitinho. Ausência de espaços acessíveis, tal, dificulta o acesso a conhecimentos, aumentando sua exposição à desinformação e a golpes. Vocês estão entendendo? Não. Eu não fui clara ainda. Até eu estou com dificuldade para ser clara, mas eu vou conseguir. Uma hora eu vou chegar lá. Que é assim, quando eu pergunto quais os desafios enfrentados, eu tenho que ver quais são os desafios quando a pessoa que está no processo de letramento, ela enfrenta. Só que o que acontece com a sociedade é que ela não tem letramento digital. Entendeu? Entenderam? Sim ou não? A senhora pode dar um exemplo? Entendi. Então, assim, vou dar um exemplo agora. De modo geral, as pessoas não têm letramento digital. Isso é fato. Ok? Principalmente pessoas que têm mais de 50 anos. Até porque a tecnologia é uma coisa bem, né? Usar aplicativos e tal, isso é bem recente. Quem tem a minha idade sabe bem o que é isso. Tá? E aí a pessoa tem que se reinventar. Então, de repente, sou Gov, Caixa, não sei o quê, quer fazer uma inscrição, meu INSS, carteira de trabalho, carteira de motorista, tudo é pelo aplicativo. Então, as pessoas não têm acesso ao letramento digital. Então, quando ele pergunta quais são os desafios enfrentados no processo de letramento, era para ver como é que o letramento acontece e qual é a dificuldade que a pessoa enfrenta ao ser letrada digitalmente. Vocês entenderam? Agora, a pergunta deveria ser: será que o reforço no processo de letramento digital deixará as pessoas mais preparadas para lidar com os desafios trazidos pela inteligência artificial, como desinformação e os golpes virtuais? Vocês estão entendendo? Sim, veja, a hipótese não está, mas não, ainda estou no slide. Só aumenta um pouquinho que está pequeno. Ficou pequeno, Ju. Não sei o que aconteceu aí. Só que, agora ficou bom. Só que o que acontece é que a forma como a pergunta foi feita, ela prejudicou a hipótese. Porque, veja, se você for para o objetivo geral, veja, pode discordar de mim, não tem problema nenhum. A gente está aqui para construir as ideias. E no objetivo geral tem assim, investigar como o letramento digital pode contribuir para a autonomia e segurança de pessoas com 50 anos ou mais diante dos desafios impostos pela inteligência artificial, com foco na prevenção da desinformação e de golpes virtuais. Né? Na prevenção da desinformação e de golpes virtuais, ou seja, prevenção na desinformação e na prevenção dos golpes, ok? Então, observe que no objetivo tem isso, mas o problema, ele não está bom. Eu, inclusive, disse. Realmente. O problema não está bom. É porque se você for parar para listar todos os desafios, você não vai parar, né? Nunca vai acabar sua pesquisa. Exato. São Mas não é só inúmeros isso. desafios. É que não é nem a parte de desafio, mas, por exemplo, eu estou fazendo letramento digital. Por exemplo, lá no campus tem um trabalho que é feito com o pessoal de 60 a mais, no núcleo estruturante. Eu trabalho nesse núcleo também, né? Eu faço um trabalho, mas o meu é mais de leitura e trabalhar com a memória com pessoas com mais de 60 anos. Mas tem o pessoal que faz letramento digital com esses jovens. Aí a pessoa que está lá fazendo esse reforço nesses gatinhos e gatinhas, são mais as gatinhas, os gatinhos não tem, não. Ela vai, vamos supor, ela quer ver como é que esse letramento digital, como é que ele prepara, quais são as questões, quais são os desafios que as pessoas encontram nesse momento do letramento. Aí sim,
Aí vai se analisar o que está acontecendo, o que está sendo feito, quais foram as dificuldades enfrentadas, o que melhorou, se a pessoa realmente se sentiu mais tranquila ou mais segura em relação a golpes virtuais, se sabe lidar com a inteligência, se usou a inteligência para alguma coisa. Então, aí sim se encaixaria no problema. Mas, pela hipótese, a hipótese não tem a ver com o problema. Essa que está postada aqui, não. Aqui fala do reforço do letramento, ok? E fala da ausência de espaços acessíveis. Isso aqui, essa ausência, isso seria muito mais até assim uma justificativa. Ou até o início de um problema, ausência de espaço de associado tal, dificulta o acesso de pessoas tal, aumentando sua informação. Aí será que o reforço desse letramento ajudará essas pessoas a estarem mais preparadas? E aí a hipótese seria a resposta, né? O letramento digital contribui para evitar a desinformação, né? Impostos pela inteligência artificial e propiciará, sei lá, estou aqui agora nas minhas elucubrações, mas para eu sentar para escrever ficaria melhor. Providenciar, poderá evitar que essas pessoas fiquem suscetíveis a golpes na internet, entendeu? Então, aqui, é isso que eu falo, por isso que eu trouxe para cá, para a gente analisar junto, para dizer, olha, isso aqui tá bom, porém, é preciso tomar cuidado ao fazer o problema. O problema tem que estar redondinho. Vocês estão entendendo? Vou passar para outro, a ver se a gente consegue ainda continuar.